Muito boa tarde a todos. Muito bem-vindos ao Energy Year Brasil Virtual Summit 2020. Especificamente nesse painel, nós vamos falar dos avanços tecnológicos em energia solar no último ano. Eu me chamo Márcio Tranin, sou diretor-presidente da Sanco Capital para a América do Sul. E junto comigo, os meus colegas que estarão aqui dando um pouco mais dessa visão sobre os avanços tecnológicos, a gente tem o Alan Akamatsu, que é Product Manager da Latam da Long, Ricardo Cantoni, Sales Manager Brasil da Soltec, temos Guilherme Torrão, Product Manager Latam da Trina Solar, e temos Nelson Falcão, Senior Business Development Brasil da Nextracker. Bom, indo direto ao ponto, já que temos uma hora só, eu vou fazer uma breve introdução da necessidade do avanço tecnológico para a manutenção da competitividade da fonte solar fotovoltaica no mundo todo, mas especialmente no Brasil, que é o foco do nosso webinar. Bom, hoje vou dar alguns números para a gente ter um pouco a perspectiva do que a gente está falando. Hoje o Brasil tem cerca de 6 gigawatts instalado de capacidade solar fotovoltaica entre geração distribuída e geração centralizada. Tá? A gente não figura nem perto de estar entre os 10 primeiros colocados no mundo em termos de capacidade instalada solar. Isso é amplamente liderado pela China, com mais de 200 gigas, seguidos da União Europeia, com mais de 130 gigas, ou seja, o Brasil está muito aquém daquela capacidade toda que nós sabemos que temos, e hoje a capacidade solar instalada no Brasil representa menos de 2% da capacidade total instalada, que hoje é predominantemente hidro aqui no Brasil. Bom, e por outro lado, então, isso demonstra uma grande capacidade de crescimento ainda que a fonte solar fotovoltaica tem. E se a gente analisar isso junto, por exemplo, com dados do IBOP, teve uma pesquisa IBOP em 2019 que disse que 93% dos entrevistados gostariam de produzir sua própria energia, 79% gostariam de instalar solar fotovoltaica na sua casa. Então, dos 93, 79 gostariam de ter solar fotovoltaica na sua casa. Se a gente olhar dados, por exemplo, como da Bloomberg New Energy Finance, que diz que em 2050 o Brasil terá 40% da sua capacidade instalada de solar fotovoltaica. Se a gente olhar o PDE, que é um pouco mais tímido, mas também diz que para 2030 nós teremos muito mais capacidade instalada, e olharmos um pouco a trajetória de preços que a gente vem experimentando desde o primeiro leilão federal, que foi em 2014. Em 2013 tivemos um leilão de Pernambuco, que foi muito pequeno. Em 2014, o primeiro leilão federal, até 2019, que foi a data do último leilão, o preço em dólar, tá, numa conversão rápida em dólar, ele saiu do patamar de $100 para o patamar de $20. Então, ou seja, de 14 a 2019, tá, em 6 anos, nós tivemos uma redução muito forte do preço, denotando um ganho de competitividade, isso causado em grande parte pelos avanços tecnológicos que o setor solar fotovoltaico teve. E se a gente parar a pensar que o Brasil ele tem muita capacidade ainda inexplorada, porque o Brasil é um país com grandes fatores de radiação, com terras abundantes e disponíveis, já existe paridade tarifária. Ou seja, faz todo sentido esse painel para a gente mostrar o que aconteceu e como nós estamos nos preparando do ponto de vista tecnológico. Claro que a inovação não é só tecnológica, ela tem um outro viés, que é a inovação negocial, que isso está acontecendo também para e passo com a tecnológica. Né? O objetivo do painel é falar exatamente sobre essa inovação tecnológica, e eu já chamaria agora, já colocaria para debate o primeiro tema. Eu gostaria de ouvir dos quatro, começando pelo Ricardo, da Soltec, o que aconteceu no último ano, Ricardo, em termos de inovação tecnológica no segmento dos seguidores? Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o diretor comercial da Soltec no Brasil e, apesar de estar há pouco tempo na Soltec, eu venho desde 2014 na indústria solar, quando eu liderava a GE para a área de desenvolvimento de negócios e vendas na América Latina. E eu tenho visto muitos avanços na indústria, muito simples, desde chegar um tracker, que era estrutura fixa, e transformá-lo em estrutura móvel,
e criar uma complexidade pelo movimento, assim como avanços que são liderados pelos painéis. E todos os outros componentes da indústria têm que seguir esses avanços dos painéis. Aí veio a parte do monofacial para o bifacial. Isso foi um ganho tremendo de energia, baixou os custos tremendamente, só que trouxe outros desafios para a indústria, como outras variáveis que a gente não acompanhava, né? Então, por exemplo, nós temos o desafio hoje de aeroelástico, de ventos nos trackers. E aí, como é que a gente faz para controlar isso? As regras antigas que a gente tinha de construção civil, elas já não se aplicam agora aos trackers de hoje em dia, com essa inovação, com todos esses avanços que tem. Então, nós da Soltex temos uma parceria com a RWDI, que é uma empresa canadense de consultoria líder no mercado, que faz estudos de túnel do vento, e essa empresa faz estudos para prédios grandes, para aquelas pontes que tem pêncil, lançamento de foguetes. Então, a gente está em parceria com eles já há 2 anos, e aí eles estão dando uma visão diferente nesses estudos para a gente calcular as estruturas, como é que as estruturas podem aguentar. E, por exemplo, uma das mudanças que a gente teve, que eu posso citar, é a angulação do tracker quando ele vai para uma posição de defesa, quando a gente tem ventos muito fortes. Então, isso foi devido a um parâmetro que anos atrás não era nem pensado, e hoje em dia a gente já considera. Então, isso é uma coisa que tem que ser considerada e mostra o avanço da tecnologia e o avanço de negócio também. Nós temos também outra coisa que teve um avanço na indústria, né? As baterias antigamente eram de chumbo, hoje em dia são de lítio, com uma duração muito maior e, obviamente, um custo menor de produto e um custo menor de OEM também. Junto com isso também, a parte de cabeamento, de comunicação, isso caiu por terra. Hoje temos o Full Wireless, e no Full Wireless a gente tem, obviamente, menores custos, mas também tem uma redundância para caso caia uma comunicação de um dos trackers, o subcampo e também a planta como um todo não caia a comunicação. Então, é um grande avanço. Uma parte muito importante de tudo isso são os algoritmos, que têm que ser levados em conta com várias variáveis para que a gente possa ter uma estrutura adequada de trackers e um posicionamento adequado de trackers para otimizar a energia. Então, nós temos o TeamTrack, que é uma solução que não leva em conta somente as dimensões dos painéis, porque antes era muito fácil, você tinha os painéis quase da mesma dimensão, do mesmo tamanho, mesma potência. Hoje, existem painéis de diferentes fabricantes com potências diferentes, tamanhos diferentes, pesos diferentes. Então, esse nosso software leva em conta tudo isso, juntamente com o declive do solo, e ele leva em conta também, principalmente nas horas de início e de final do dia, a angulação do sol para evitar o sombreamento desse painel no outro painel, e, consequentemente, aumentar a geração de energia. Então, esses algoritmos estão cada vez mais robustos e levando em conta cada vez mais variáveis, e eu acredito que Machine Learning vai ser um grande passo aí que está sendo falado e no futuro deve ser implementado até para melhorar a manutenção e prevenção das plantas. E a última coisa que eu posso falar é que lançamos recentemente o Tandem, que é uma variante do nosso SFE7 bifacial, que basicamente nós temos uma estrutura de 2-por, ele liga 2 filas com um eixo físico, um cardan, e ele leva menos motores, menos parte elétrica, então o custo baixou, a aplicação ficou mais robusta, e com um pitch maior, você garante que com um carro, com uma altura de 1,80 m do eixo, você consegue fazer manutenção e limpeza dos trackers dos dois lados. Então, isso é uma solução eficiente e econômica que vem de estudos de mercado que levam a isso. Então, esses são alguns exemplos que eu posso citar do que a gente tem feito e tem visto no mercado recentemente. Obrigado, Ricardo. Passando já a bola imediatamente ao Nelson, né, que é da Nextracker, para também falar um pouco, Nelson, como é que você vê aí o que aconteceu no último ano em termos de inovações tecnológicas. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui neste painel. Falando da Nextracker, veja, nós temos uma série de inovações que já estavam no nosso desenho desde o início, né? A Nextracker é uma empresa que iniciou em 2013 já com uma série de inovações, desenho balanceado, filas independentes,
comunicação sem fio, etc. Mas, assim, os desempenhos, as inovações mais recentes que a gente entende são significativas e que levam nessa direção da redução do custo e do aumento da melhoria do preço da energia produzida. O principal desenvolvimento é o nosso TrueCapture, que é um desenho patenteado, é um software patenteado, e o TrueCapture ele tem como funcionalidade evitar o sombreamento. Então, o que nós fazemos? Nós mapeamos digitalmente toda a planta, depois dela construída, fazemos um voo de drone, e com esses dados nós alimentamos o software, e esse software vai ajustar individualmente a angulação de cada fila, de forma que haja um mínimo de sombreamento, não haja sombreamento, principalmente nos horários do backtracking, e com isso a gente consegue um ganho de geração de energia de até 6%, né? Tem também uma funcionalidade para dias nublados, né? A gente instala sensores na planta que vão ver um dia de luminosidade mais nublada, e nesse momento a gente coloca o tracker numa posição horizontal para que ele possa capturar mais luz. Então, todo esse processo nos leva a um ganho de energia significativo para a planta, né? E também com esse desenvolvimento, né, dos painéis bifaciais, fizemos algumas alterações no tracker, de forma que, com uma elevação um pouco maior, uma distância um pouco maior entre o eixo de rotação e o painel, permita melhor passagem, né, da luz. E com isso nós temos um ganho significativo do lado do painel bifacial em relação a outros trackers, né, outros desenhos de tracker. Além disso, essa questão da inteligência artificial, inclusive ontem tivemos também num outro evento, ela já é realidade para nós. Nós não estamos pensando nisso no futuro. Nós já temos hoje no nosso produto, além do TrueCapture, que é baseado em inteligência artificial, machine learning, nós temos softwares de previsibilidade, predição de manutenção, de forma que o tracker tenha todos os seus parâmetros monitorados e constantemente verificados, evitando que você tenha uma falha não prevista. Ou seja, a gente monitora todas as correntes de motor, a gente monitora as tensões de bateria, de forma que com uma antecedência bastante grande é possível prever uma eventual probabilidade de falha e já imediatamente identificar qual é a fila, qual é o ponto, qual é o produto e qual é o tipo de ação que precisa ser tomada, né? Então, entre o ganho bifacial desse desenho que nós fizemos no tracker e a questão do software de manutenção, o TrueCapture e todas essas outras funcionalidades, nós temos conseguido um balanço, uma produção de energia significativa mais para os nossos clientes, né? Então, tudo isso junto faz com que essa tendência, a gente consiga acompanhar essa tendência de manter para os nossos clientes uma geração melhor de energia. Excelente, Nelson. Tudo em função de garantir essa competitividade tão necessária para o setor solar fotovoltaico, para a tecnologia seguir seu ritmo de crescimento no Brasil e no mundo. Legal. Vamos mudar agora, a gente falou de seguidores, vamos entender um pouco melhor agora pelo lado dos fabricantes de módulos, né? Começando pelo Guilherme Torrão. Guilherme, fala um pouco para a gente aí das inovações aí que ocorreram no último ano. Bom, legal. Obrigado pelo convite também, igualmente. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou gerente de produto da Trina para a Latam e dentro desse último ano, as principais diferenças que a gente tem percebido, né, os avanços tecnológicos relacionados ao módulo solar, na busca pela eficiência, não só a eficiência do módulo e a capacidade de absorver energia em si, como também a eficiência operacional no momento em que o módulo está produzindo a energia, que, por exemplo, é a inserção maior das células dos módulos de half cell, que divide a estrutura do módulo em duas partes, né? E isso vai fazer com que, se um lado do módulo tem sombra, o outro lado segue gerando, então você evita uma perda energética por causa disso. Além disso, a gente tem então essa tecnologia ela vem sendo inserida no mercado, né? E o mercado aprendeu que isso é uma vantagem tecnológica. E, além disso, outras coisas que o mercado tem percebido e tem notado ultimamente, não só do desenvolvimento do produto, isso daí já aconteceu faz um tempo, a gente já sabe isso, porém é necessário uma compreensão do mercado a respeito de módulos
de células policristalinas contra as células monocristalinas. Então, a gente percebe que, por exemplo, o ano passado, dentro do volume importado no Brasil de módulos solares, era 83% de poli contra 17% de monocristalino. E esse ano a gente já, dentro de um cenário, inclusive com Covid e tudo, que reduziu um pouco o volume de importação no segundo trimestre, a gente está hoje com 56% do share de poli e 44% do share de mono. Por que isso? A gente percebe que o mercado está entendendo que células monocristalinas são mais eficientes, então trazem uma vantagem melhor. Fora isso, o que eles buscam, né? O que a gente busca dentro de um sistema fotovoltaico? O módulo sendo o coração do sistema, onde que gera energia e onde constrói, né, a eletricidade, né, digamos, ele busca menor degradação do sistema, né, o módulo tem por um aspecto natural ele se degradar ao longo do tempo. Então, células monocristalinas degradam com menos velocidade, e isso significa que ao longo do ciclo de vida de um sistema, o módulo monocristalino vai estar gerando mais energia. Então, tudo isso a gente percebe uma movimentação. Já foi feito o desenvolvimento tecnológico, mas é importante que o mercado perceba isso, porque no final das contas está tudo agregado dentro da cadeia de valor, né, da construção de um módulo fotovoltaico. Então, essa é uma percepção importante, é um avanço tecnológico que a gente tem trabalhado para acontecer, né, porque isso traz, de fato, uma melhora no retorno do investimento do consumidor final. E depois a gente tem percebido, né, essa busca pela eficiência, a redução do módulo que vai impactar em processo industrial. Né? Esse processo industrial está muito relacionado à precisão das máquinas que vai costurar, né, que vai soldar os condutores entre células e vai trazer um maior aproximamento entre as células do módulo e vai fazer com que aumente a densidade energética. Dentro desse cenário, começa a perceber que há necessidade de um aumento de uma densidade energética, porque você vai estar aumentando significativamente dentro de uma mesma área o tanto de energia, o montante de energia que você gera, e isso vai reduzir os custos de estrutura, por exemplo, de cabeado, então, de inversor, inclusive, né, você consegue ter um encaixe, uma otimização do sistema como um todo, somente aumentando a densidade energética. Então, partimos dentro da Trina Solar para o aumento da célula, né, do tamanho da célula, que você vai gerar mais energia dentro de um menor espaço. Partimos para a célula de 166 milímetros e agora, analisando todo o cenário e a disponibilidade tecnológica dentro do silício que a gente tem hoje, chegamos às células de 210 milímetros, que trazem aí benefícios sistêmicos muito interessantes, que vão de acordo à redução dentro de um sistema de utility, por exemplo, vão de acordo à redução da tensão de circuito aberto. Isso significa mais densidade de módulo, você consegue conectar mais módulos dentro de um string. Conectando mais módulos dentro de um string, você tem esse aumento expressivo da densidade energética e uma redução de toda a estrutura de tracker. Você vai ter otimização do inversor, vai ter otimização do cabeado, você vai ter redução dentro do tempo de instalação, tem redução de obra civil, enfim, tudo está conectado, né? E dentro disso, a Trina Solar promove, né, agora, hoje, esses módulos que são de alta potência. Então, a gente chega dentro de um módulo, hoje, até 550, 600 watts, né? São módulos que estão para entrar em fase de produção em massa, o de 550 até o final do ano, e até outubro, né, novembro deste ano, e o de 600 watts vão entrar em produção até abril de 2021, e isso vai estar trazendo para todos os usuários do sistema, dentro de um sistema fotovoltaico, vai estar trazendo uma melhor redução aí, do CAPEX, do LCOE, né, que é o custo da energia, o preço que você paga para a energia, e nós já com esse preço de energia tão competitivo que temos, né, a energia mais barata que você pode ver nos leilões aí dos últimos anos, do último ano, por exemplo. Então, isso é muito importante, é muito expressivo, e é isso que vai trazer a vantagem para o sistema. Então, é dentro desse parâmetro que a gente tem desenvolvido o nosso produto, visando uma otimização sistêmica, não só olhando o módulo, olhando o resto do sistema, trazendo um benefício no retorno do investimento, melhorando a competitividade da fonte.
Perfeito, Guilherme. Interessante a visão de que, né, ou seja, não é só o módulo, né, ou seja, a inovação ela é muito mais ampla do que isso, naturalmente. Alan, já passando a bola direto para você, fala um pouco sobre a Long e o que aconteceu nos últimos anos aí, em termos de inovação tecnológica. Ok, boa tarde, Márcio. Como o Guilherme bem pontuou, né, acho que nos últimos 12 meses a questão da tecnologia, do avanço tecnológico em si é mais a aceitação do mercado. E também, como já foi pontuado tanto pelo Ricardo quanto pelo Nelson, acho que a tecnologia bifacial, nos últimos 12 meses, ela vem tendo uma aceitação muito boa. E eu acho que algumas razões, né, alguns avanços tecnológicos dentro da bifacialidade seria a questão do tamanho da célula, né, o incremento do tamanho do wafer, que isso leva a uma maior densidade de potência. Eu acho que também a questão, como já foi dito aqui, o espaçamento entre as células, eles têm historicamente foram diminuídos, né? Então isso também ajuda na questão do aumento tanto da potência quanto da eficiência e da densidade de potência como um todo, né? E acho que também há algumas outras características que influenciam esse avanço no painel. A nível de célula, acho que o material de dopagem também, por exemplo, a gente está vendo aí algumas mudanças, algumas alterações da dopagem do boro para o galho, e isso também influencia na questão da degradação de potência, né, na diminuição da degradação, né, que por consequência também isso vai influenciar bastante no resultado final da planta ou do sistema como um todo. Então, em suma, né, os painéis, a evolução tecnológica, ela continua com o meu incremento tanto da potência quanto da eficiência, devido à troca de alguns materiais ou alguns tratamentos termoquímicos. Isso influencia justamente na BOS do sistema, o BOS da planta, que você acaba reduzindo também o número de equipamentos que você utiliza, né, o número de mesas em trackers, o número de inversores e também o volume de homem-hora, né, ou o custo de instalação também. Então, em suma, não vou me alongar muito, porque acho que, né, meus colegas aqui já frisaram e pontuaram muito bem quais são todos os avanços tecnológicos, né, que a gente tem visto. Mas, em suma, é isso, né? Cada equipamento ele vai tendo as suas inovações, visando principalmente a diminuição dos custos, tanto de equipamento quanto de instalação do sistema e, né, não deixando também de ter um desempenho e um volume de geração maior. Então, em suma, é mais ou menos isso que a gente vai ver, está vendo e vai ver nos próximos anos também, dentro do painel solar. Excelente, Alan, obrigado. Ou seja, eu acho que foi aqui uma super interessante a visão dos quatro, no sentido de que a inovação ela não se dá stricto sensu dentro da sua área, né? Ou seja, quando a gente pensa em inovação, a gente não pode nunca estar absolutamente fixado em a inovação, o meu módulo será melhor assim, assado, ou até mesmo na forma de produção que seja, mas sim olhando o projeto solar como um todo, né? Ou seja, o projeto solar tem que ter sustentabilidade para se manter para os próximos anos como a fonte mais competitiva, que é o que nós todos que vivemos do setor solar fotovoltaico esperamos. Nessa linha da manutenção da competitividade, que a gente vê que é tão importante, e a inovação tecnológica é um braço fundamental disso, eu gostaria de entender também de vocês, porque, ou seja, tem aqui fabricantes que não têm fabricação local, tem outros que sim têm, especialmente os módulos não têm muito local, os trackers sim têm locais. Hoje a gente vive um momento delicado em termos de taxa cambial, né? Ou seja, hoje a taxa de câmbio é algo preocupante, porque boa parte do CAPEX solar ele é vinculado à moeda estrangeira. E a gente precisa manter essa competitividade, ou seja, nós vivemos num país que tem o real como moeda, a gente faz PPAs em real, os custos são em reais, a mão de obra em real, então a gente tem que estar adequado a essa realidade. E, por outro lado, quem tem fabricação local e também tem um componente de dólar relevante, porque, afinal de contas, a matéria-prima também é dolarizada, mas tem a questão do FINAME. Eu queria um pouco fazer um bate-bola com vocês, de entender um pouco melhor como é que as empresas de vocês veem a questão do dólar na manutenção da competitividade e quem tem empresa local, como é que vê o FINAME, como é que olha para frente e o FINAME seguirá em que condições, seguirá sendo
uma boa alternativa, porque isso faz parte também da inovação negocial, né? Ou seja, a inovação não é só tecnológica, ela é negocial. E a gente precisa sobreviver nesse ambiente que nos apresenta cada dia um desafio diferente e novo. Então, não sei se podemos começar na mesma ordem que nós começamos ali, não sei, e fico à vontade para quem quiser falar. Pode ser. Bom, eu posso começar. Nós temos o Finame, obviamente a gente tem o conteúdo local e também tem a opção de conteúdo importado. E o que eu tenho visto em termos de dólar é que o Brasil é uma loucura, né? A gente tem dólar de R$2 um dia, depois de 2 dias pode estar 4, e a gente não sabe prever o futuro. Na realidade, ninguém tem isso. Tem projeções, etc., mas são muito complexas de você seguir uma linha. Então, mesmo parte do nosso conteúdo local é importado. Algumas matérias, alguns elementos, alguns componentes vêm de fora. O dólar alto ele tem impacto não somente na nossa cadeia, mas ele tem tido um impacto que precisa ser considerado nos projetos. A quantidade de projetos enormes que tem hoje em dia, por questão do mercado livre, estão sendo postergados exatamente pela essa incerteza do dólar, se o dólar vai dar uma baixada ou não, dependendo de alguns outros fatores externos, como política de governo, como política internacional, enfim, pandemia, né? Então, eu vejo que esse impacto, não só nos nossos preços, quanto na decisão dos players que estão implementando as usinas fotovoltaicas, é muito importante ser considerado. E uma das coisas que pode ser feita e que já estamos fazendo é focar nossos esforços em desenvolver a cadeia local. Exatamente na linha do Finame, né, a gente consegue desenvolver alguns fornecedores para que eles substituam alguns componentes, alguns equipamentos que normalmente seriam importados. Eu vejo que o Finame teve uma atuação muito forte no início, em 2014, 2015, depois ele deu uma baixada por um tempo, então foi substituído por algumas fontes externas de financiamento, e hoje em dia ele está forte novamente. Então ele é uma condição que vários dos nossos projetos estão requerendo o Finame, muitas vezes é um opcional de fazer um financiamento externo, depois um swap para Finame. Então existem vários impactos aí do dólar alto e vários impactos de que tipo de financiamento as empresas pedem. Mas em geral, eu acho que um esforço tem que ser feito para localizar um pouco mais, desenvolver a nossa cadeia nacional, que é importantíssimo para o Brasil, e fortalecer a nossa indústria solar aqui no Brasil. Excelente. Ricardo, obrigado. Nelson, passo a bola. Bom, nós trabalhamos aqui no Brasil já desde o início da operação da Nextracker, né? Fazemos parte de uma organização global chamada Flex, é a parent company da Nextracker, e aqui no Brasil já iniciamos desde o princípio com essa estratégia de ter um produto local. Tivemos um dos primeiros códigos Finame para trackers, fornecemos a planta de Pirapora com todos os trackers fabricados no Brasil e mantemos aqui essa equipe toda atuando, a equipe inclusive técnica, a equipe de campo, todo esse pessoal é do Brasil e faz esse trabalho. Nós temos o Power Works, que é um processo de capacitação de instaladores para que o nosso produto seja bem atendido em campo, né? Tudo com o pessoal local. Ou seja, fazemos esse treinamento, temos já uma relação bastante antiga com o BNDES, ajudamos no desenvolvimento do marco de financiamento do BNDES, ou seja, temos toda essa localização desde o princípio na nossa estrutura. Nosso parque tecnológico hoje, nosso parque Fabril hoje agrega mais de 10 mil funcionários, nós temos toda a condição de localizar outros itens e, de fato, estamos buscando mais itens que possamos fazer localmente, outras formas de incentivar a própria cadeia produtiva, desenvolver esses fornecedores, e tudo isso faz parte realmente do nosso processo. Somos um dos maiores importadores do Brasil, temos condição de melhorar também na questão da logística, que é o outro item que tem um peso bastante grande, principalmente no tracker, que fisicamente ele tem um volume bastante significativo. E temos realmente um foco de ter essa flexibilidade, tanto de ter o produto local, como de ter o produto importado à disposição dos diferentes projetos. À medida que eles se estruturarem do ponto de vista financeiro, a gente pode atender de uma forma e de outra. E temos visto que realmente a localização é um caminho para reduzir o custo.
Além disso, o nosso produto é exatamente igual em todo mundo, ou seja, nós não temos uma versão brasileira simplificada ou de alguma forma diminuída, é um produto que é certificado em vários aspectos, ele tem o seu aterramento também certificado pela UL, temos ensaios em túnel de vento que nos deixam bastante confortáveis com todas as situações que a gente tem visto aí de incidentes de vento, nunca tivemos nenhum registro em nenhum país, em nenhum local do mundo, com nenhum projeto. Então, com essa evolução que foi colocada aqui pelos nossos colegas de módulos mais largos, isso é uma questão que é extremamente importante. O tracker tem que ser desenhado de acordo com todas essas forças dinâmicas, de acordo com a situação de vento, porque senão a gente vai continuar vendo esses desastres de vento que são muito degradantes, até são negativos para a própria indústria. Então, temos parceria com a Trina, temos parceria com a Long, temos parceria com os outros fabricantes de módulos, de forma que a gente desenvolva o produto em função e na medida que esses módulos são desenvolvidos, né, e que eles não só sejam desenhados, mas sim sejam testados e certificados para os pesos e as forças dinâmicas, incluindo o vento, né, no nosso desenho. Tudo isso está tanto no produto importado como no produto nacional à disposição do mercado. Excelente, Nelson. Passando rapidamente agora, porque já temos 2 perguntas, então vamos fechar o nosso ciclo de debate, daqui a pouquinho, não agora, mas já queria passar a bola para a Trina e para a Long para falarem um pouco como é que vocês, que são basicamente importadores, como é que vocês estão vendo isso e os desafios que vocês têm pela frente a respeito desse tema. Se quiser. Guilherme, por favor. De fato, nós como importadores de módulos, né, não temos uma saída, somos impactados diretamente com isso. O que tem sido trabalhado para melhorar essa questão, né, e talvez amenizar o peso que o dólar traz sobre o nosso produto é buscar obtenção de ex-tarifários, né? Então, dentro da Camex, hoje em dia, a gente tem aí trabalhado para avançar nesses quesitos, então existirá possivelmente uma redução de imposto aí, tarifário a respeito aos produtos, o que vai amenizar o impacto do dólar e pode reduzir esse impacto dentro do CAPEX respeito ao módulo, né? Nós sabemos que módulos tem aí dentro de uma estrutura, né? Quanto maior a estrutura, maior é o peso da porcentagem do custo do módulo, né? Dentro do CAPEX. E, por exemplo, 100 megas vai estar beirando os 35% dentro de um projeto. Se a gente falar de 5 megas, ele vai estar beirando 30 e poucos, né? Vai estar beirando até os 25, porque você mitiga isso dentro do custo de produção, de construção e das outras estruturas. Enfim, então, por outro lado, a Trina Solar também tem, né, a solução Trina Pro, que está buscando finalizar o produto, trazer uma produção nacional, há um planejamento por trás disso e não se sabe como isso vai ser feito, mas há uma ideia, né, por trás disso para melhorar essa questão sistêmica e o impacto do dólar a respeito a isso. Perfeito. Alan? Ok, realmente quando o assunto é importação de produtos, você não tem muita escapatória, né? O dólar impacta diretamente. Os mecanismos que a gente tem, como frisou também o Guilherme, seria o ex-tarifário, mas com essa oscilação muito brusca do dólar, eu acho que a tendência de mercado é você ver mais ou menos uma estagnação no preço, né? A gente tem visto uma diminuição rápida, né, drástica dos preços, mas eu acho que com essa subida do dólar a gente vai ver um pouco aí de um congelamento nos preços, né? Eu acho que não existe muita alternativa além desses obstáculos que a gente está vendo. Mas é isso, acho que assim que toda essa oscilação do dólar ela der mais uma acalmada, eu acho que a retomada das baixas de preço, como a gente viu historicamente, né, como a gente vem comentado aí, nos últimos 6 anos, a queda do sistema como um todo foi bem positiva, né? Isso fez com que o mercado aceitasse bastante o sistema fotovoltaico. Então, acho que assim que toda a questão cambial der uma acalmada, acho que a gente vai ver essa retomada novamente
uma baixa de preço, mas por enquanto, dado o atual cenário, eu acredito que os preços devem se manter um pouco congelados por enquanto. Perfeito, Alan. Interessante o posicionamento de vocês e sobre esse tema tão relevante, né? Que é um tema que, afinal de contas, que para garantir a competitividade da tecnologia. A gente tem, são 12h40, a gente tem mais 20 minutos e já temos 2 perguntas que acho que vão demandar algum tempo de resposta. Eu queria tentar respeitar o tempo de 2 minutos e meio a 3 no máximo, para que cada um falasse um pouco da sua visão de qual é o próximo passo em termos de inovação, ou seja, ou melhor, como é que as empresas de vocês estão se preparando para esse futuro, né? Ou seja, o que vocês internamente estão fazendo, tanto em termos de processo quanto em termos de inovação tecnológica em si, para que a gente possa seguir nesse caminho que a gente tem seguido de forma exitosa nos últimos anos. Começo na mesma sequência e nas perguntas eu inverto a sequência para dar um pouco mais de oportunidade aí para o pessoal que está sempre falando por último. Então, Ricardo, pode começar falando e vou pedir, por favor, eu vou cronometrar aqui de 2 minutos e meio a 3 minutos, por favor, cada resposta, tá bom? Tá bom. Bom, uma coisa interessante é que a Soltex esteve presente no mercado desde 2015, desde o início, com uma fábrica na Bahia, obviamente conseguindo o código FINAME, e sempre optou pelo pioneirismo. Então, fomos os primeiros a implementar uma planta de bifacial no Chile em 2015. Em seguida, a gente implementou o maior projeto do Brasil, que é São Gonçalo, de 608 MB. E esse desafio e pioneirismo nos levou a ir além e fundar um instituto, na realidade um laboratório chamado BITEC, que é o Bifacial Tracker Evaluation Center. Ele fica na Califórnia, e lá a gente faz estudos das geometrias, de 1P versus 2P, ao B do mismatch factor, enfim, uma série de coisas. E lá a gente já tem 1 ano de estudo, e nesse 1 ano de estudo a gente tem comprovação de que o nosso tracker realmente fornece 2,1% até 2,1% a mais de energia, com um pitch maior, com maior angulação, um vento maior, a abertura para refrigeração melhor por causa do pitch maior. Então, uma coisa que mudou muito no mercado hoje em dia foi exatamente a mudança de mercado livre, né? O mercado regulado para o mercado livre. Antigamente, a gente esperava o leilão acontecer, então tínhamos muito mais tempo para oferecer uma proposta e tudo mais. Hoje em dia, não temos mais esse tempo. E os projetos de 150 mega, que eram gigantes na época, hoje são pequenos. A gente tem projetos de 600, 800 mega, 1 giga. Então, o que acontece? Nós temos que estar muito preparados para poder responder a essas demandas dos clientes, que agora querem oferta para daqui a 2 dias, e ofertas complicadíssimas. Então, a gente automatizou grande parte do nosso trabalho de elaboração de ofertas para poder responder a isso e poder responder a essa diferença de painéis. Diferenças que hoje já não tem mais um padrão de painéis, então é muito mais complexo você fazer isso. Nós trabalhamos muito com os EPCistas para mostrar o nosso baixo custo de instalação e melhor facilidade maior de instalação. E a gente normalmente ganha projetos com CAPEX muito maior do que os nossos concorrentes, mas com LCOI melhor. Então, isso mostra que os clientes estão preocupados com a eficiência. E isso faz com que a gente mantenha a posição de 3º maior do mundo e 1º maior do Brasil e América Latina. Então, tem muitas novidades aí no forno aí que vão sair para a gente. Ricardo, obrigado. Você mencionou 2 coisas importantes, respeitou o tempo, 2 minutos e 20, obrigado. Você mencionou alavancagem no mercado livre e escalas cada vez maiores, inovações, tudo inovações, não tecnológicas. Como é que a gente se torna mais competitivo? Alavancando no mercado livre, buscando alternativas de projetos cada vez maiores para ganhar escala. Isso tudo é inovação e faz parte do painel. Muito, muito bem lembrado. Nelson, por favor. Bom, no nosso caso, o que eu posso colocar como a principal característica que a gente está vendo aí para o futuro é justamente o desenvolvimento do desenho do produto, ou seja, apurar o desenho, sempre apuramos o desenho. Temos hoje trackers com o modelo de 1P, temos o tracker com o modelo de 2P, temos medições constantes da produção de energia e podemos comprovar, através inclusive de números certificados por laboratórios independentes, que o modelo 1P é mais atrativo, ele tem uma produção de energia melhor que o modelo 2P. Então, nesse sentido, a gente procura melhorar sempre o desenho do produto, levando em conta todas as questões tecnológicas, todas as questões de vento, essa questão principalmente de diferença de altura e diferença de temperatura, chegamos a verificar que ela é
irrelevante no total da produção do parque tecnológico, mas de todas as formas, nós temos os dois desenhos e podemos fornecer o que seja a escolha do cliente, dependendo das condições de cada projeto. Então, a gente defende muito que seja extremamente importante que seja analisado cada projeto, caso a caso, para melhorar ou para ter essa otimização. Além disso, nós acreditamos muito na digitalização da planta. Cada vez mais a planta tem que ser digitalizada, todos os dados de manutenção têm que ser analisados, a interface com o inversor, por exemplo, é extremamente importante, a capacidade de você se comunicar à distância, monitorar à distância, ou seja, no longo prazo, tudo isso tem que continuar funcionando. É muito bacana falar no papel, tá legal, mas o que vai acontecer com essa planta ao longo de 5, 10, 15, 20 anos, esses PPAs? Como é que o pessoal que vai operar essa planta vai poder, ao longo do tempo, ter a confiabilidade, ter a disponibilidade do produto? Ou seja, o produto tem que ser confiável, tem que ser robusto e tem que funcionar da forma que ele é planejado ao longo de toda a vida útil da planta. De forma que você não tenha uma planta que se torne obsoleta daqui a 4, 5 anos, porque não consegue se comunicar, por exemplo, com o controle da planta ou não consegue ter uma visibilidade de algum parâmetro importante de operação. Então, todo o nosso desenho ele leva em conta isso, uma digitalização constante, um aprimoramento constante do produto com o objetivo de melhorar a capacidade de produção da planta. Excelente, Nelson. Obrigado também por respeitar o tempo aí, 2 minutos e 30. Vou levar agora para o pessoal do módulo. Guilherme, começa por você. Como é que a Trina olha internamente esses próximos passos aí? Bom, inovação, a Trina Solar não para com inovação, né? Nós temos um laboratório interno que já faz 10 anos investido muito dinheiro nele, já investimos mais de $1 bilhão até hoje nisso. Temos aí várias patentes dentro do setor de energia, então a Trina Solar segue sempre buscando inovar com os produtos e trazer melhores resultados, eficiência de célula, seja em qualquer eficiência de módulo, novas tecnologias de conectores, como o multibusbar, né, de interconexão celular, enfim. E dentro do cenário que eu coloquei anteriormente sobre uma redução de CAPEX, sobre trazer um sistema otimizado que proporcione um melhor retorno do investimento aos clientes, a Trina Solar ela buscou participa de um comitê, né, de uma aliança que envolve grandes empresas de todo o sistema, né, do downstream do sistema, dos outros equipamentos dentro de um sistema fotovoltaico, para otimizar, para entender como que isso pode ser otimizado e utilizado da melhor maneira possível os novos módulos Vertex, né, de 550 e 600 watts. Então, dentro disso, a gente busca não só dentro da nossa casa, a gente busca com outros parceiros trazer soluções que vão buscar aí otimizar, né, e reduzir o LCOE de um projeto, de uma planta, que vai dar um benefício dentro de qualquer sistema fotovoltaico. Então, a Trina Solar busca, dentro não só do módulo, novamente, mira dentro do sistema e com parcerias essa otimização de um sistema fotovoltaico. Excelente. Obrigado também por ter respeitado o tempo. Guilherme, Alan, tá contigo a palavra. Ok. Obrigado. Então, a Longi, ela mantém as suas 2 principais estratégias, né? A primeira, em relação a 2019, nós vamos duplicar a nossa capacidade fabril, então a gente deve atingir aí por volta de 30 gigawatts na produção de painel e por volta de 70 gigawatts da produção de wafer, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Essa expansão, esse investimento. E o segundo ponto é a questão já também estratégica que a Longi adotou, de sempre fazer um reinvestimento de mais ou menos 5 a 7% da sua receita anual em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, essa retroalimentação e essa expansão, eu digo, esses 2 pilares, que faz com que a Longi consiga não só avanços tecnológicos e inovação, mas principalmente, acho que no processo produtivo, né? Você precisa cortar ao máximo os custos, não só tendo uma tecnologia boa, mas uma maneira de se fabricar, né, esse equipamento com os menores custos possíveis. Então seria isso. Excelente.
Beleza, ficamos exatamente no ponto certo para a gente responder as perguntas e eu fico feliz de ver que, tanto no passado como no futuro, quando se olha adiante, eu percebo que os players, os principais players do setor, e aqui tem 4 exemplos de principais players do setor elétrico brasileiro, dentro da tecnologia solar fotovoltaica, estão efetivamente preparados e entendendo os desafios que se avizinham, e isso é um motivo de grande satisfação para investidores como eu, e que percebem nisso, que realmente eu acho que a gente está se preparando bem para encarar esse desafio gigantesco que vai ser esse crescimento exponencial da solar fotovoltaica nos próximos anos, assim esperamos, né? A gente tem 2 perguntas aqui, e tem uma pergunta que é específica para o pessoal do tracker, outra pergunta que é específica para o pessoal do módulo. Então, eu vou começar com a primeira pergunta do Felipe, ele não diz de onde é, pelo menos eu não tenho aqui, e a pergunta é para Nextracker e Soltec, eu vou pedir para inverter agora a ordem, Nextracker responde primeiro, depois Soltec, qualquer coisa acrescenta alguma coisa. Pergunta se já possuem tracker com teste de túnel de vento aprovado para os novos módulos de 600 watts de potência. Nelson, começa contigo e qualquer coisa o Ricardo complementa. Sim, já temos os testes aprovados com os módulos de 600, estamos trabalhando com isso para o nosso parque em Dubai, que recentemente fomos contratados, e esse é um dos pontos que para nós é extremamente importante, né? Nós somos parte do que nós chamamos de 600 Watts Alliance, estamos desenvolvendo esses projetos, e, mais uma vez, entendemos que é extremamente importante que esses testes sejam feitos. No que se refere a essa questão dos módulos extra largos, é extremamente importante que eles venham, que eles sejam adaptados ao tracker, mas ao mesmo tempo é um desafio porque todos os parâmetros de forças mecânicas têm que ser revisados, têm que ser confirmados em túnel de vento, né? E, obviamente, a gente sabe que não é uma questão de quanto maior o módulo, melhor. Seria interessante ter algum grau de padronização para evitar que justamente tenha que a cada módulo, a cada desenho, refazer todos esses ensaios, ou seja, isso é uma questão que para nós também é importante. Mas sim, já estamos testando esses trackers. Ricardo? Eu concordo também. A gente está adaptando já o nosso sistema, já há algum tempo, o nosso sistema Dynawind, que é um sistema que a gente roda, que faz exatamente toda essa parametrização para esses módulos novos, para todos os módulos, na realidade, junto com a RWDI. E de novo, o que o Nelson mencionou é importante, e eu já frisei isso antes. Essa padronização que existia anteriormente nos módulos era muito mais simples, e hoje em dia é muito mais complexo, pela falta de padronização. Então, esse tem que ser estudado muito detalhadamente para evitar problemas futuros. Então, já estamos fazendo, com todo cuidado, e em breve já teremos isso certificado. Perfeito, Ricardo, obrigado. Vamos para a segunda pergunta aqui, é da Cris Barros, ela é de São Paulo, e ela pergunta aos representantes de módulos quais são as inovações na área de limpeza dos módulos. Se tratando de inovação em limpeza dos módulos, vocês acham que adicionar algum material no vidro do módulo, isso é interessante, como vemos, por exemplo, colocação do grafeno no vidro? E agora inverto também e deixo o Alan começar respondendo e o Guilherme depois complementa. Ok. Os painéis eles já possuem um tratamento, né, antirreflexo, que já auxilia bastante nessa questão de combater a sujeira, né, ou a poeira que se acumula. Mas a questão de você colocar, vamos dizer, fazer uma inovação ou colocar mais investimento na película do vidro, com o intuito de você melhorar essa questão de antissujidade, eu acho que sim é um ponto que a gente vai ver mais evolução no futuro próximo. Perfeito. Guilherme, quer complementar? Sim, eu acredito, tenho o mesmo ponto de vista do Alan, a mesma questão, há um tratamento no vidro antirreflexo, isso contribui para que o módulo, né, tenha reduza, né, o impacto sobre a sujeira no módulo, e isso é o tratamento que existe padronizado hoje, né, que existem tecnologias que podem melhorar essa questão do módulo já intrinsecamente nele,
sim, existem, e é outra questão de desenvolvimento tecnológico. Isso daí, com o tempo, acho que a indústria vai perceber a necessidade. Por hora, as questões sobre limpeza se mantêm estandarizadas aí dentro de cada fabricante, recomendação de cada fabricante. Perfeito. Bom, eram essas duas perguntas. Me parece que ia aparecer uma terceira aqui do Luciano de Oliveira Daniel, mas não apareceu nada para mim. De qualquer forma, eu acho que a gente falta 5 minutos. Eu gostaria de partir para as considerações finais. Começo por mim mesmo. Acho que a gente, e talvez uma mensagem, se a gente pudesse deixar como vocês, né, que são parte fundamental dessa cadeia de desenvolvimento solar fotovoltaico, qual é a mensagem que vocês dariam? Eu sou um otimista incorrigível, eu sou vascaíno e sou cada vez mais apaixonado pelo Vasco, então isso me mostra o quão otimista eu sou. Muito. E o que eu vejo é que realmente eu tenho uma expectativa muito grande com relação ao setor solar fotovoltaico no Brasil, pelo espaço que se tem de crescimento, né? A gente não está falando de um mercado já saturado. E o mercado, ou seja, com todas as condições primordiais para que ele cresça e absolutamente defasado com relação ao real potencial que se pode ter, tanto na matriz energética quanto com relação ao potencial. Então, assim, eu sou um otimista incorrigível, acho que é a grande fonte do futuro, especialmente associada a armazenamentos, que são fontes, né, que vão trazer um pouco mais de flexibilidade à tecnologia. E eu, como investidor, deixaria essa mensagem, mas gostaria de ouvir de vocês também, e vou inverter de novo. Gostaria que, de novo, Nelson primeiro, depois Ricardo, depois Alain e depois Guilherme pudessem dar uma mensagem final para a gente encerrar isso em 30 segundos, 1 minuto máximo aí. Ok, bom, a mensagem que eu queria deixar para todos é o seguinte: quando pensarem num projeto solar, não se preocupem apenas no dia que você conseguir injetar energia na rede, começou, legal, bacana, está aprovado, está em operação. Essa planta vai operar por muitos anos e ela vai operar em condições que são variáveis. A gente sabe que o próprio clima está em mudança. Recentemente tivemos aqui no Brasil um evento horrível em Santa Catarina, com ventos de altíssima velocidade. Então, tem que pensar no longo prazo. Tem que ver como aquela planta vai operar, se ela vai ficar obsoleta em termos de tecnologia, se ela vai ter condições de suportar condições adversas de vento, chuvas de granizo, inundações, eventualmente em algumas regiões até descargas elétricas intensas, né? Tem áreas do Brasil que tem um nível isocerâmico muito alto, e, enfim, tem que pensar no projeto como um todo, né? Quando a gente faz um PPA, e Márcio, eu sei que você tem essa preocupação de longo prazo, né? A gente tem que pensar o que a gente está colocando na nossa planta, porque é um casamento de 20 anos ou mais, e se der errado no meio, é um desastre, né? Então, essa é a minha mensagem. Pensem no longo prazo da operação da planta, que ela não fique obsoleta em pouco tempo e, principalmente, que ela não se destrua por uma condição climática. Perfeito, Nelson. Obrigado. Ricardo? Eu também sou muito otimista, Márcio. Eu sou realmente muito otimista, gosto muito da energia solar. Só não é vascaíno, né? Só não é vascaíno. Não, sou santista, sou santista. Otimista também. Otimista também. Então, o que eu acho, e eu acredito fielmente, é que nada se faz sozinho. A gente trabalha muito na honestidade, na transparência e na parceria com todos os players que montam uma usina solar. E sempre estivemos à frente do negócio e assumindo responsabilidades e auxiliando, às vezes, em coisas que nem somos responsáveis para que o sucesso aconteça. Então, o meu sentimento é de parceria, de transparência, de honestidade, parceria, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum e juntos nós podemos fazer muita coisa e fazer o Brasil crescer. Excelente, excelente. Vamos lá, Alain, contigo. Então, sendo bem breve, né? O Brasil, ele não só é o maior mercado solar da América Latina, como possui o maior potencial, né? Então, eu acho, somado a isso, né, toda a questão do potencial ainda não realizado que nós temos no país, eu tenho, né, certeza, eu tenho a segurança de que o mercado fotovoltaico no Brasil ele é robusto, ele é seguro e ele não vai parar de crescer, né, ele não vai parar de evoluir. Ok, Alain. Obrigado, excelente. Guilherme? Não,
também tenho uma visão muito otimista sobre a fotovoltaica no Brasil. Nós temos aí um potencial imenso, não só na geração em grande escala, né, na geração centralizada, mas a gente também tem um potencial muito grande na geração distribuída. Isso vem sendo percebido aí por pessoas físicas, por microempreendedores, por grandes empresas. Tem muita gente investindo nisso, está percebendo a vantagem que isso traz, não só para o negócio, né? Não só para o negócio, mas também, né, dentro do ponto de vista sustentável, dentro do ponto de vista ecológico da coisa, e como a gente trabalha somente para aumentar isso, para melhorar essa inserção da fotovoltaica, e eu também sou totalmente otimista com a questão, e acredito que o Brasil tem um potencial gigantesco. Só temos a crescer dentro dessa indústria. Excelente. Pessoal, 1h e 1 minuto, fomos pontuais. Eu agradeço muitíssimo a colaboração de todos, o respeito ao tempo e as contribuições fundamentais que vocês deram para quem está nos ouvindo aqui. Temos agora 82 participantes. Acho que todo mundo sai daqui com um pouco mais de tranquilidade com relação ao futuro da solar fotovoltaica, especialmente no que tange ao aspecto tecnológico e vendo que os players estão tão preparados para esse cenário que se avizinha. Agradeço a todos, uma boa tarde e até a próxima aí. Boa tarde. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Tchau, gente. Até logo.